Olá! A Câmara dos Deputados promove uma série de audiências públicas sobre a disponibilização de tratamentos oncológicos no SUS. Progressos tecnológicos propiciaram o aprimoramento na qualidade de vida das pessoas acometidas pelo câncer, mas ainda falta democratizar o acesso. Sobre o assunto, eu converso com o deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas, que é médico oncologista, e com a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, relatora da Comissão Especial de Combate ao Câncer. Muito obrigada, é uma honra recebê-los aqui no nosso debate. Eu queria começar com o seu pronunciamento de abertura do seminário de alerta para todos os brasileiros em relação a essa doença que acomete pessoas saudáveis em todo o mundo. O senhor disse que o Brasil está dividido no combate, no tratamento e na prevenção ao câncer. São dois Brasis desiguais? Sim, infelizmente sim. A gente conseguiu avançar em pautas importantes em relação à saúde suplementar, que é regulada pela Agência Nacional de Saúde, ANS, e hoje, se existe uma nova incorporação, uma nova tecnologia, ela leva de 120 a 180 dias depois da aprovação da Anvisa para estar disponível às pessoas que enfrentam o câncer e que têm algum tipo de plano de saúde, a saúde suplementar que a gente explica. Então, em 180 dias depois da aprovação da Anvisa, essa pessoa pode fazer o seu tratamento de última geração através dessa lei criada, que é muito boa, é muito importante. Só que, lamentavelmente, no SUS, a pessoa hoje leva no mínimo 450 dias para poder receber essa medicação. De 180 para 450 dias, no mínimo. O 180 é cumprido pela saúde suplementar. No SUS, muitas vezes, aqui no seminário ficou claro que alguns avanços tecnológicos, depois dos 450 dias mínimos, continuam não sendo oferecidos para a população, o que gera graves problemas de judicialização, de desorganização no sistema de cuidados ao câncer e que realmente, o pior de tudo, leva a prejuízo de vida, a pessoas perderem vida por causa dessa diferença do tratamento. Só que quero deixar claro que a gente sabe que é difícil, sabe que cuidar de uma doença, podendo oferecer esse tratamento a quem precisa em 200 milhões de habitantes, não é fácil, mas a gente precisa alertar sempre que a diferença está muito grande entre quem tem um plano de saúde e quem depende do SUS. E isso é o foco que eu fiz na minha palestra e agradeço esse espaço agora, porque a gente tem que lutar, como você colocou muito bem, pela democratização do tratamento adequado. Deputada Silvia, a senhora já foi, inclusive, já teve o diagnóstico de câncer, já foi tratada, graças a Deus e à ciência, está completamente curada, uma felicidade para todos nós. Queria que a senhora desse, além da sua contribuição parlamentar, a sua contribuição pessoal também nesse trajeto, nesse caminho que foi desde o diagnóstico até a cura completa. Aline, obrigada pela oportunidade, a você e toda a equipe, doutor Frederico, que é uma das personalidades de oncologia aqui na Câmara. Ter passado pelo câncer em 2006 me tornou uma nova mulher. Uma mulher que enfrentou uma doença que ela causa marcas grandes, especialmente quando ela mutila, como me aconteceu, perder a mama, que é o órgão mais importante para as mulheres, é algo que realmente nos causa marcas para a vida. Mas com a cura, surge aí a oportunidade de você ver que realmente o Brasil precisa mudar. Eu não queria a política até o período do câncer, mas com envolvimento na causa e pelo que o Estado promovia na época, que era um tratamento, infelizmente, injusto, era um tratamento feito pelas metades, foi que me trouxe para cá. Então, quando o doutor Frederico fala de dois Brasis, eu digo que tem até mais. Porque quando se fala em Rondônia, a maioria, e muitos ainda saem de lá e falam, eu vou para São Paulo ou vou para Brasília para poder fazer um tratamento melhor. Puxa vida, nós só temos um Brasil. Então, o mesmo tratamento que é oferecido nas grandes capitais deveriam ser oferecido. Recentemente, nós aprovamos por unanimidade a Política Nacional de Combate ao Câncer, de autoria da comissão,
com o nosso trabalho intensivo há mais de 2 anos. E o que nós queremos com isso, Aline? Muito mais do que leis que muitas vezes são aprovadas e que ficam só no papel. Eu sempre falo que as palavras ecoam, porque fala-se, mas se não colocar em prática de nada adianta, e o papel aceita tudo. Aceita coisas que nós queremos, mas e na prática, na Dona Maria, no seu João, lá na ponta, será que realmente está acontecendo? Então, essa Política Nacional de Combate ao Câncer aprovada por unanimidade, que hoje está lá no Senado, ela tem que fazer a diferença, porque nós temos um Brasil só e nós queremos padronizar. E o que nós precisamos? O diagnóstico precoce, o rastreamento, o tratamento humanizado, e com tecnologias que possam chegar mais rápido, citada aqui pelo Dr. Frederico, a reabilitação, que é tão pouco levada a atenção, mas a cura completa do câncer ela só acontece com a reabilitação. Porque se eu fico mutilada, ou com a mama, ou com a perna, ou com o braço, puxa vida, eu só vou conseguir ter minha vida normal se eu conseguir a reabilitação. Então, a cura completa, ela vem com a reabilitação, que poucos dão valor a isso. E também, que é a última jornada, que são os cuidados paliativos. Até para morrer, as pessoas têm que ter dignidade. E o câncer metastático, ele tem que ter esse cuidado especial. Então, é uma luta grande, é uma luta árdua, que nós estamos, é claro, trabalhando firme, porque nós não queremos só leis no papel, nós queremos que chegue na ponta. Além dos 2 Brasis, a deputada Silvia me falou do caso de uma região e do estado dela, de Rondônia, onde o tratamento talvez seja mais de difícil acesso. Eu queria colocar aqui, eu sei que não é a mesma situação, mas principalmente para o telespectador acompanhar, porque é um caso de bastante publicidade e alarde, que é o caso do apresentador Faustão, de um transplante cardíaco. Eu fiquei sabendo, como leiga no assunto, fiquei sabendo, por exemplo, que na região norte não existe hospital que faça o transplante. Então, se o transplantado está na região norte, o tratamento dele já vai ser mais difícil, ou ele tem que estar hospitalizado em outro lugar, o transporte do órgão é mais difícil. Em relação ao câncer, esse raciocínio também se aplica? Algumas regiões são mais de difícil o tratamento? Sim. A gente tem um exemplo, que eu acho que é o exemplo mais marcante, o estado de Roraima, que é um estado que não tem radioterapia. Um estado que não tem radioterapia. Então, a gente vê um exemplo assim mais marcante, um estado distante, para a pessoa ir para outro lugar, ou Manaus, ou Belém, não sei onde que é a referência, mas não tem como um estado do Brasil hoje não ter o serviço de radioterapia funcionando. Radioterapia é o básico. Eu queria só voltar aqui, que é uma honra estar junto com a presidente da Frente Parlamentar em prol da luta contra o câncer, Silvia Cristina, uma paciente que dá o seu testemunho, uma jornalista brilhante que comunica muito bem e que leva a importância do tratamento de câncer a todo o Brasil. Mas na nossa parte de colaboração técnica, sempre lembrar que o foco tem que ser a prevenção. E já é um grande problema. Prevenção no Brasil? Já é um grande problema, porque com muita dificuldade a gente intercedeu junto ao Ministério da Saúde para criar um programa nacional de prevenção ao câncer. E no governo anterior também, infelizmente, foi criado esse programa com um orçamento pequeno, algo em torno de 150 milhões, e no outro ano foi cortado o orçamento para esse programa, para 90 e poucos milhões. E agora acabou o programa. E ainda não tem outro. A gente já está no 8º mês, terminando o 8º mês do ano, e não temos programa de prevenção do câncer. Então, a nova tecnologia é importantíssima. Mas, se a gente não tiver o programa de prevenção, a gente nunca vai conseguir tratar todos. Porque é muito melhor, muito mais prático, eficiente, resultados ótimos na prevenção. Então, essa questão da prevenção é muito importante. A deputada Silvia Cristina tem uma experiência fantástica em relação à prevenção em Rondônia. Só que essa prevenção tem que ser o primário e depois o tratamento, e no tratamento uma radioterapia que o estado não tem radioterapia. Então, a diferença é muito grande regional, sim, não só no transplante, como a gente pôde acompanhar mais de perto pela repercussão da semana, mas no tratamento do câncer também. E a diferença é muito grande do litoral para o interior, da capital para o interior. Então, a gente precisa, os deputados aqui trabalham unidos para levar esse tratamento com maior igualdade a todos os estados e regiões do Brasil. Fácil não é, mas é possível. E é isso que esse seminário e esse trabalho da comissão
de enfrentamento ao câncer está realizando tão bem nesse momento aqui no Parlamento. E como que a Política Nacional de Combate ao Câncer pode ajudar nessa universalização? Nós fizemos esse estudo baseado no acórdão do Tribunal de Contas da União, que, por sinal, os números diziam que nós estávamos atrasados há muito tempo e que esse atento foi feito ao Ministério da Saúde e que, na verdade, não tinha dado uma resposta concreta. E aí nós unimos deputados, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos voltados, entidades voltadas de enfrentamento ao câncer para debater. Mesmo no período da pandemia, nós realizamos essas reuniões online e depois as presenciais, quando nós podíamos fazer. Todas essas informações, inclusive respeitado algumas ações do Ministério da Saúde, nós queríamos que fosse algo também, que eles também participassem e vissem que teria muitas coisas ali realmente para serem acertadas, porque nós não conseguimos fazer tudo agora. Quando o doutor Frederico fala de prevenção, né, e eu cito um pouquinho a mais da busca ativa, do rastreamento, que precisa ser feito, especialmente nas regiões longínquas, é possível fazer. Então, se hoje nós temos aí um orçamento de 4 bi para o câncer, é insuficiente, o qual nós temos 7,5 bilhões em judicialização. Então, puxa vida, olha que discrepância que nós temos. Precisa judicializar, em que não chega o direito da pessoa de fazer um exame preventivo ou de um tratamento no momento certo, e aí judicializa que se gasta mais, compra-se mais caro do que realmente fazer o que nós precisamos. Que o que ele falou está muito certo. Se eu consigo prevenir, eu vou precisar de menos tempo, eu vou ter menos dor, eu vou conseguir salvar mais rápido e eu vou ter realmente um resultado constante. Então, na prática, nós queremos a universalização, nós queremos esses protocolos, que se fala tanto em protocolo, mas que ele seja universalizado, que o mesmo que se faz em Rondônia, Roraima, que infelizmente é uma verdade, o povo lá está sofrido mais do que Rondônia, que se faça também em outras cidades. Hoje, para se ter uma ideia, Aline, faltam 246 CACONs ou UNACONs para que nós tivéssemos a certeza de que todos tivessem a oportunidade de fazer o que rege a lei, 30 e 60 dias. 30 para diagnosticar, até 30 para diagnosticar e até 60 para iniciar o tratamento. Puxa vida, olha que realidade nua, crua, difícil e triste que nós temos. Mas nós só não podemos ficar parados. Tem como sim fazer. E eu cito em rápidas palavras, quando nós tivemos a oportunidade de ser alarmados com o Covid, não surgiu aí o orçamento extra para comprar, para ajudar, para fazer as UTIs? Graças a Deus, muitos que foram feitos temporariamente, esse dinheiro não é jamais gasto hoje. Mas por que não se pensar de maneira grande e não retroagir? E é isso que nós queremos. É isso que eu ia perguntar. O governo atual está comprometido com um déficit zero. Como que os senhores e os partidos vão lutar para mais recursos na área da saúde? Mas, na verdade, Aline, a gente teve um superávit em 2022 de 57 milhões. E o orçamento para 2023 previa um déficit de 145 bi. E esse déficit ele incluía um orçamento extra de 22 bilhões para o Ministério da Saúde, já em 2023. O governo fez um arcabouço baseando em aumento de receita que conseguiria manter essas despesas de 2023 com aumento de receita de 2024. Mas vou resumir. Tem mais 22 bilhões de reais destinados ao Ministério da Saúde, que até o momento ainda não há uma comunicação oficial com transparência onde vai ser investido esse recurso dos 22 bilhões. E aí a gente volta na palavra da Silvia dos 4 bilhões utilizados para tratar a segunda doença que mais mata e que tudo indica que, lamentavelmente, até 2030 será a primeira, superando as doenças cardiovasculares. Então você utiliza 2,66% do recurso do Ministério da Saúde para cuidar do câncer no SUS. Você utiliza 0,05% do PIB para cuidar da segunda doença que mais mata. Então, para concluir a sua pergunta, que é excelente,
a gente precisa fazer escolha. A política pública é feita de escolha. Então, a nossa obrigação, como a gente entende o que é um sofrimento de um paciente com câncer, como a gente, no nosso gabinete, recebemos pedidos o dia inteiro para conseguir a biópsia, para conseguir o exame, para conseguir começar o tratamento, a nossa obrigação é que o orçamento, na hora de se escolher onde empregar, que a gente não deixe faltar para o tratamento do câncer. Porque o prejuízo para a população vai ser muito grande. A gente virou a nossa pirâmide populacional, a gente está mais idoso e agora ou a gente investe em prevenção, controle e tratamento do câncer, ou a gente vai ter um prejuízo absurdo lá na frente. É a nossa obrigação, e contamos com a ajuda de vocês, é informar as pessoas da importância do câncer no orçamento público. Então é isso que a gente vai fazer. Pelos recursos, sua palavra. A luta pelos recursos. E eu vou dizer uma coisa, tem gestor que faz muito com pouco e tem gestor que faz pouco com muito. Então, a arte de gestar também ela é eficaz quando realmente você dá as prioridades devidas. E aí sim a gente consegue fazer. O que nós não podemos aceitar, Aline, e eu sou inquieta, inconformada com ainda o que se faz. Tem muitas pessoas que vão descobrir que tem câncer numa certidão de óbito. A biópsia, ela chega depois que as pessoas já foram sepultadas. Eu vivi isso. Eu tive a oportunidade de ver isso no meu estado. É inaceitável que se faça isso. A pessoa recorre para fazer prevenção, para saber que dor é aquela e, infelizmente, não consegue o diagnóstico no momento certo. Então, quando a gente fala em prevenção, em diagnóstico precoce, nós estamos falando de salvar muitas vidas, porque o câncer tem cura. Não adianta dizer, mas é difícil. Não, é difícil para quem incute na cabeça que não vai conseguir sobreviver. É o que a gente sempre fala, metade do tratamento está na questão mental. Então, se eu tenho a oportunidade de dizer, não, eu vou ser curada, mas depende também que as ações públicas me dêem a oportunidade de estar coeso, de que vai chegar no momento certo para eu ter a cura definitiva. O senhor disse que o câncer vai chegar a ser a doença número 1 que mais mata, é a segunda hoje em dia, por quê? Hoje, o câncer, quando você soma todos os casos de câncer e os óbitos por câncer, ele é em torno de 250 mil óbitos no Brasil por ano. As doenças cardiovasculares, elas não chegam a 300, ficam entre 250 mil. Doenças cardiovasculares, lembrar aqui, o telespectador, é quando você soma infarte, AVC, que é o derrame, e doenças periféricas, né? Uma trombose nas pernas. Então, todas as doenças cardiovasculares juntas, ainda hoje, levam a mais óbitos de brasileiro do que o câncer. Mas só para ter uma dimensão, a gente viveu a pandemia e ainda está muito recente na cabeça de todos. No ano de 2020, 21 e 22, ocorreram cerca de 700 mil óbitos de brasileiros e brasileiras por Covid. E nesses anos, ocorreram 750 mil óbitos de câncer em brasileiros e em brasileiras. Então, o câncer matou mais que a pandemia em 3 anos. Só que a pandemia acalmou, arrefeceu. O câncer não. Ele vai continuar aumentando. E a gente não está sendo aqui alarmista. A gente está passando dado técnico. Porque qual é a maior causa de câncer? Se a gente for elencar uma, é a idade. Quanto mais idoso, maior a chance de ter câncer. E a nossa população está envelhecendo muito rápido. E a gente não está se preparando. Não dá para usar 2,66% do orçamento do Ministério da Saúde para cuidar de câncer. Não dá. Pode ter gestão, pode ter planejamento, mas precisa ficar claro para a população que agora é a hora de enfrentar os problemas que certamente ocorrerão no futuro. E é certo, lamentavelmente, que o número de casos de câncer vai continuar aumentando e se a gente não tiver um maior recurso, a gente não vai conseguir fazer prevenção, fazer controle, tratamento, suporte paliativo e reabilitação. Então essa luta ela é justa. E a hora é essa. Você colocou sobre a previsão do déficit zero, mas uma coisa é fato. A gente passou uma década quase perdida. De 2014 até 2022, a gente não cresceu. Praticamente não cresceu. Praticamente a gente foi estagnado. A gente teve déficit fiscal todos esses anos. 2022 superávit. A gente tem que aproveitar esse momento para fazer o que é muito importante,
E eu realmente vou sempre defender, junto com a Silvia e com outros grandes colegas, meu conterrâneo Wellington Prado e o presidente da Comissão de Saúde, que também está ajudando muito no seminário, também meu conterrâneo Zé Vitor. Então, isso aí não é uma pauta política individual, é uma pauta humana. Vamos lutar e vamos usar o recurso para o que realmente faz diferença, o que realmente salva a vida de brasileiros e brasileiras. Deputada, na sua experiência pessoal, no seu estado e também visitando os hospitais na sua atividade de parlamentar, a senhora notou que existe alguma razão pela qual o câncer tem aumentado, as experiências das pessoas com essa doença têm aumentado muito no Brasil? Existe, por exemplo, visualmente, pelo menos, não estou perguntando nem a opinião de um médico, mas visualmente a prevalência de casos diagnosticados entre mulheres, por exemplo? Ah, sim. São muitos fatores, né? A questão alimentar, a falta de atividade física. Lá em Rondônia, especialmente, tem um fator que nós não temos um estudo específico, mas nós temos muito garimpo. Então, todo mundo fala que o mercúrio, que esses minerais acabam também sendo fatores de risco para as pessoas com câncer. Como eu disse, nós não temos um estudo específico, mas pode ser que, de fato, realmente aconteça. Então, nós temos que pensar que nós somos a segunda hoje, mas como foi muito bem dito pelo Dr. Frederico, nós vamos ser a primeira, e as ações ainda não começaram de maneira satisfatória, para que nós possamos agir preventivamente, da mesma maneira que nós deveríamos fazê-lo com relação aos investimentos na saúde. Dinheiro tem. É o que eu sempre falo, né? Existem gestores e gestores. Então, a gente tem que focar naquilo que a gente quer realmente fazer para que, de fato, as coisas aconteçam lá na prática. E aí, sim, a gente vai conseguir reverter essa situação. Hoje, é claro, nós mulheres somos a que mais temos câncer. Eu digo isso isso fontes seguras do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, mas a nossa luta é muito grande, nós temos muitas jornadas, então a mulher é muito atribulada, né? Então, nós, infelizmente, temos o maior número, mas é aí que fica o alerta. Vamos seguir e vamos fazer, porque nós não temos mais tempo a perder, de fato. Deputada Silvia Cristina, muito obrigada pela presença aqui no nosso debate. Deputado Dr. Frederico, foi um prazer também recebê-lo aqui. Voltem sempre, estão sempre convidados. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Silvia. Uma honra participar num tema tão importante. Muito obrigado. Obrigada. A gente volta outras vezes. Gratidão. É um prazer.